Esse depoimento de Mandetta começou por volta das 11 horas da manhã, ele já falou bastante, eles estão questionando novamente a situação dos remédios, inclusive o ministro chegou a dizer que o presidente Bolsonaro queria que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina. Ele foi o primeiro depoente da CPI e disse que o presidente da República desejava que constasse na bula do remédio a indicação para o tratamento da Covid-19. E agora tem todo o questionamento também em relação à própria posição do ministro, na decretação de medidas preventivas na época, fechamento de aeroportos, enfim, nós vamos continuar acompanhando, só que agora nós contamos com a participação aqui no Jornal Jovem Pan do Gaudêncio Torquato, que é consultor político. Gaudêncio, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bom, a gente já conferiu há pouco uma situação de atrito aí entre os opositores e apoiadores do presidente Bolsonaro, novamente o questionamento em relação a escolha de Renan Calheiros como relator. Como é que o senhor está vendo esse encaminhamento? O senhor vê a possibilidade de algum desdobramento político, efetivamente, que vá além das investigações em relação ao que o país fez com a pandemia? Vamos lá, Denise. Primeiro, como nós sabemos, uma CPI com esse assunto, com esse tema tão polêmico, evidentemente é uma CPI que vai se prolongar na contundência, no debate, na polarização. Eu vejo que os governistas e os oposicionistas independentes vão manter o tom acirrado até o final da CPI. Nós temos hoje por volta de 11 componentes, dos quais uns 7 considerados independentes e oposicionistas e uns 4 governistas. Evidentemente, os governistas vão querer atenuar, vamos dizer assim, as denúncias, vão tentar driblar, vão tentar dar um nó, vamos dizer, nas questões que estão sendo apresentadas. Nós sabemos que o pano de fundo dessa questão é a má gestão. E evidentemente, isso será comprovado. Agora, nós temos, vamos dizer assim, estamos assistindo a uma CPI com um cunho eminentemente político. Por mais que o relator queira dizer que vai apresentar um relatório técnico, por mais que o presidente Omar Aziz diga que vai se conduzir de maneira imparcial, mas nós temos aí realmente uma visão que já foi, de certa forma, dita e repetida nos últimos tempos pela mídia. Ou seja, o negacionismo que, de uma certa forma, deixa de lado a ciência para considerar remédios como cloroquina, azotricina, enfim, outros remédios, para ivermectina, como remédios para a Covid. Nós vamos ver que houve má gestão no caso, muito má gestão no caso, por exemplo, expresso de Manaus. Nós vamos ver essa falta de oxigênio, vamos dizer assim, como também um exemplo de má gestão. Então, até o final, Denise, nós vamos ter esse tom acentuado, acirrado, contundente, porquanto nós estamos vivenciando aí uma pré-campanha eleitoral. No segundo semestre, basicamente, os pré-candidatos, já começarão a circular pelo país, jogando suas bandeiras para a população. Hoje nós já vemos esse discurso a se acirrar em torno de uma polarização. Então, a polarização que existe hoje na área política como um todo está, digamos, sendo também conduzida, desenvolvida na CPI da Covid. Na verdade se sabe mais ou menos o que vai ser discutido, tem essa questão na investigação da destinação de recursos, do quanto que o governo federal também teria repassado, tem esse aspecto mais técnico. Agora, em relação aos procedimentos do próprio governo, que dariam margem para questionamento, a questão de uso de máscara, de aglomeração, o presidente sempre se colocou contra medidas restritivas que foram colocadas pelos governadores e prefeitos. Isso virou, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia. Aí entra também a questão da ciência, do que recomendava, mas a gente sabe mais ou menos o que vai ser discutido. É difícil ver qual vai ser o encaminhamento e o desfecho. Eu particularmente acho que, na minha visão, nós não vamos ter um desfecho, vamos dizer assim, impactante, por exemplo, o impeachment. Eu vejo sempre a possibilidade, não é, de as coisas se acomodarem, Denise. Na área política, uma certa acomodação. Evidentemente, esse discurso vai servir na campanha eleitoral mais adiante, mas nós estamos produzindo os conteúdos que vão, de uma certa forma, permear a linguagem política dos próximos tempos. A campanha presidencial.
Agora, é curioso, algumas coisas são muito curiosas. Por exemplo, o não comparecimento do general Pazuello hoje e amanhã, Quinta-feira. em função dessa possibilidade de ele estar com Covid, porque ele teve contato com algumas pessoas contaminadas, é interessante, porque, por exemplo, parece até que o general Pazuello já está querendo ter Covid. Ele apareceu lá no shopping de Manaus sem máscara, né? Onde é que compra isso? Quer dizer, ele está submetendo, assim, digamos assim, ao próprio Covid, e no momento é muito adequado para ele ou comparecer de maneira retardada ou não comparecer, enfim, né? Mas o general Pazuello é peça central nessa situação. Tem a impressão que será, na minha visão, o perfil mais combatido, mais execrado pelos independentes e opositores. Vai ser o general Pazuello. Né? Foi um momento, Gaudencio, foi um momento de maior confronto mesmo que se teve entre o que era recomendado pela saúde e o que se defendia do lado do governo, e foi o momento que nós tivemos aquela situação extrema também em Manaus, foi exatamente com o Pazuello, o atraso da vacinação, toda a discussão quanto ao início da vacinação, foi exatamente na fase dele. O atual ministro está numa situação agora de negociação, de aceleração da vacinação, mesmo com problemas que a gente vê. Mandetta foi lá no começo e Taishi ficou pouquíssimo tempo na cadeira. Pois é, Denise, e para piorar, quer dizer, a sua situação, ele continua na ativa do Exército. Ou seja, qualquer repercussão será maior em função da qualidade, da identidade do general Pazuello. Está na ativa. Tanto que o Exército está muito preocupado com a imagem que possa passar o general Pazuello, se não, por exemplo, der conta, se não tiver uma performance satisfatória, considerada positiva na CPI. Então será uma tragédia para a imagem das Forças Armadas, particularmente para a imagem do Exército. Então eu vejo que nós vamos ter, com o ministro Teixe mais adiante amanhã, o ministro Teixe, que também vai, na minha visão, esse vai ser técnico, mas ele só ficou com menos de um mês lá, né? O ministro Mandetta, na minha visão, está se mostrando de maneira muito ponderada, não está sendo radical, está até concordando com algumas posições, entendeu, dos governistas. Ou seja, eu vejo que, por parte do Mandetta, bom senso, moderação, por parte do Pazuello, da defesa, por parte do ministro Teixe, uma visão técnica, né? E, evidentemente, há algumas personalidades aí que, se forem chamadas, vão esquentar, vamos dizer assim, o caldeirão, vão, na minha visão, pôr fogo na fogueira mais ainda. Por exemplo, digamos, o Mandetta falou no filho do presidente Bolsonaro, que estava sempre atrás, tomando notas. Imagine se convocarem o filho do presidente, por exemplo. Aí será, digamos, mais lenha na fogueira, Denise. Então, vamos aguardar. É isso, nós conversamos com o Gaudencio Torquato, que é consultor político. Gaudencio, muito obrigada, uma boa tarde para você.